Olá, meu amigo, minha amiga, professor, professora. Mais uma vez aqui estamos juntos. Que bom poder participar mais uma vez desse momento com você. Então, estamos aqui em mais uma unidade curricular, unidade cujo nome é Crescimento Econômico e Sustentabilidade. Mais uma unidade curricular do currículo do novo ensino médio aqui em Pernambuco. Então, essa unidade curricular, ela está presente em duas trilhas de forma mais específica. Ela aparece na trilha de Direitos Humanos e Participação Social e Desenvolvimento Social e Sustentabilidade. Eu sou José Cavalcante, formador de Humanas, aqui da Grécia em Arco Verde, tá bom? Então, aqui com vocês, a gente vai apresentar dois momentos interessantes. Um que é esse formato de slide, onde a gente vai estar compartilhando com vocês todo um roteiro pedagógico, com sugestões de vídeos, de ideias, de metodologias que vocês podem aplicar, lembrando que tudo isso é uma sugestão. O mestre, o maestro aí da tua aula, da tua unidade curricular é você. Então, estamos aqui para dar esse apoio, esse suporte pedagógico, tá? Então, como eu disse aqui, a gente vai mostrar duas coisas. Um roteiro pedagógico resumido, que é esse no formato de slide, e um roteiro pedagógico expandido, que ele está no formato de PDF, onde você vai poder se aprofundar, e nele tem dando muitas sugestões. Lembrando que a avaliação ela deve ser algo processual. É muito importante que a gente não pense em avaliar apenas no final da etapa, mas que a gente possa compreender que cada momento, cada aula, cada oportunidade de trabalho que a gente dá ao nosso discente é uma possibilidade avaliativa. Então, se ele tem a capacidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades nesse contexto, se ele participa de uma roda de conversa, se ele interage, se ele questiona, isso já é um instrumento avaliativo, tá? Então, vamos pensar em crescimento econômico e sustentabilidade. Eu vou parar agora um pouco esse slide e a gente vai mostrar o roteiro expandido para vocês, tá? Então, me acompanha para esse próximo momento, agora. Aqui nós apresentamos para vocês agora o roteiro expandido, tá? Mesma unidade curricular, crescimento econômico e sustentabilidade, e aqui as trilhas que estão pertinentes. Esse roteiro expandido está junto aí no site, você vai ver no local ao lado, tem um vídeo para a gente acompanhar, baixar os slides, e a outra para baixar esse PDF de forma mais expandida. Então, de forma expandida, a gente trabalha alguns conceitos a mais, tá? Aqui a gente tem a sugestão de aula, lembrando que nós dividimos essa unidade curricular, como ela é semestral, ela tem 6 meses, então a gente pensou aí em 2 aulas semanais e a gente fez um percurso aí de 20 semanas, tá? Pensando nesse contexto aí, dividindo essa carga horária que ao todo dá 40 horas aulas, tá? Então, nós temos aqui como temática nessa primeira semana características de uma economia em crescimento. Economias que mais crescem no mundo. Quais são suas características? Esse crescimento é sustentável? A gente pode começar a aula fazendo essas perguntas. E aí, como é a questão de um país em desenvolvimento, em crescimento econômico? Que tipo de crescimento é esse? Ele é um crescimento sustentável? O IDH ele melhora? O desenvolvimento humano melhora ou ele é só um crescimento econômico que visa atender um grupo, uma classe de pessoas, tá? Então, diante disso, de forma ampliada, lembrando que não quer dizer que você vai utilizar tudo aqui, a gente pensou em muitas características, certo, de uma economia em crescimento. Por exemplo, alta taxa de investimento, a gente tem um conceito aqui, mão de obra qualificada e produtiva, também temos o conceito, os avanços tecnológicos, a estabilidade política e institucional, que isso é muito importante para criar o desenvolvimento, abertura ao comércio internacional, o mercado interno robusto, políticas econômicas adequadas e setores estratégicos em crescimento. Veja, como aqui é um roteiro expandido, a gente tem 8 características de, de um país em crescimento econômico, tá? Mas existem outras também que você pode explorar. Aí aqui a gente trabalha um conceito de economias que mais cresceram no mundo, quais foram elas,
E aqui a gente traz alguns exemplos, como a China, aí é que é descrito algumas características. A gente pode pedir para o discente, o aluno, ele estudar, ele pesquisar cada uma delas. A Índia, o Sudeste Asiático, Bangladesh, a Etiópia. Então, aqui são exemplos de crescimento econômico. Esse crescimento econômico está vinculado também a um outro item extremamente importante na modernidade, que é a sustentabilidade. Então, nós não podemos crescer de forma desordenada, mas de forma sustentável. Ou seja, podemos explorar, mas explorar de uma forma sustentável, onde haja reposição. Aí aqui nós temos alguns conceitos: preservação ambiental, inclusão social, eficiência energética e uso das fontes renováveis e a inovação tecnológica para o nosso favor, tá? E o planejamento urbano e regional. Aí aqui a gente traz uma sugestão de atividade para a atividade de vida a turma em grupos, peça para cada grupo pesquisar sobre uma das economias que mais cresceram. Aí você está aberto também a criar possibilidades. Sempre a gente dá opções de vídeos de aprofundamento, vídeos curtos, de 5 a 10, 15 minutos, para que ele venha contribuir com a sua aula e não ocupar o espaço da discussão e o seu tempero pedagógico, professor. Tá bom, colega? Então, aqui nós temos vídeos de apoio, tá? O milagre econômico da China, aí na descrição do vídeo, o crescimento econômico da Índia, a ascensão econômica do Sudeste Asiático. A maioria deles está dublado, são poucos os que estão legendados. E aqui a gente trouxe mais vídeos, tá? Porque a economia europeia ficou tão rica. Aí temos aqui o link do vídeo e a sinopse. E essa parte aqui, ela está no caderno oferecido pela Secretaria da Educação. Os outros vídeos somos nós, tá bom? Porque a China cresce tanto. Em 2022, o Brasil teve registra o menor crescimento econômico da América Latina. Por quê? Certo? Então, todos esses aqui estão no YouTube, estão livres, estão de fácil acesso. Aí aqui a gente já vai para outra semana. Esse momento aqui que eu estou fazendo com vocês é apenas para mostrar esse material expandido, beleza? Você vai ver que em alguns recursos tem 25 páginas aqui de possibilidades de trabalho. Fechou, colega professor? Pronto. Apresentado o momento expandido, vamos agora retornar para o material, tá? Então, vamos aqui comigo. Pessoal, então, retornando aqui para o nosso roteiro pedagógico de forma resumida, aqui nós apresentamos vocês a unidade curricular e as trilhas, e aqui a gente vai compartilhar com vocês cada uma das semanas, tá? Veja, então nós temos aqui na primeira semana, vamos trabalhar as características de uma economia em crescimento, economias que mais cresceram no mundo, quais são suas características, esse crescimento é sustentável. Aí temos aqui, ó, características de uma economia em crescimento. Aqui nós trazemos 4 itens. Lá no roteiro expandido são 8. Aqui na sustentabilidade e crescimento econômico e suas características, a gente tem aqui, temos aqui 4 itens. Lá a gente tem mais. Aqui a gente apresenta apenas 3 vídeos. Lá são vários vídeos, acho que 6 ou mais, tá? Então temos aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa pensar numa tríade de coisas que estão interrelacionadas. A economia, a questão social, porque é necessário que haja qualidade de vida para as pessoas que geram a economia, e ambiental. É necessário que haja uma sustentabilidade, um desenvolvimento do ambiente, do meio ambiente. Ele precisa funcionar de forma tranquila, econômica, para que tudo dê certo, tá bom? Então, terminada essa primeira semana com 2 aulas, a gente dá prosseguimento às demais semanas. Na segunda semana, depois que a gente fez esse momento de abertura, de conceitos, aqui a gente aprofunda esses conceitos, como conceituando o que é crescimento econômico e sustentabilidade. Então, o que é crescimento econômico? O que é sustentabilidade? E a gente vai trabalhar os conceitos, tá? Outra coisa, expansão econômica e seus limites. Como é feita essa expansão econômica? Será que o planeta Terra comporta qualquer tipo de articulação e de crescimento, ou ele tem um limite dele? Por exemplo, hoje nós
somos extremamente consumistas. As pesquisas falam que nós, para manter esse padrão de vida nosso hoje, precisa de mais de um planeta e meio, daqui a pouco dois planetas, mas só tem ele. Então, como é que a gente tem que mudar a nossa forma de consumo? É importante pensar nisso. Então, aqui, colega professor, você trabalha também a questão de responsabilidade socioambiental das indústrias e empresas e as consequências no cotidiano. Aí, o que é a responsabilidade socioambiental? Quais são as consequências do nosso cotidiano? Porque é importante que o aluno, ele relacione o dia a dia dele, que ele jogar a garrafinha em um determinado lugar, isso gera uma consequência. E se em casa ele fizer algo simples, que é separar o lixo molhado do lixo seco, ele vai estar ajudando as cooperativas de material que trabalham com material reciclável. Porque o lixo seco, seja ele papel, alumínio, plástico, ele é mais fácil e ele pode, por exemplo, ser reutilizado, mas se ele estiver contaminado com líquidos, com outras substâncias, não dá para ser reciclado, tá? Então, só fazer essa pequena coisa já faz uma diferença muito grande na nossa vida e na vida das pessoas, tá? Então, aqui nós trazemos um vídeo muito interessante, que é uma crítica aos Estados Unidos sector americano, que é The History of Truth, a história das coisas. Trazemos outro aqui, a economia circular explicada e o caso de negócios para sustentabilidade, que é muito interessante. Quando a gente não consegue esse vídeo em inglês, a gente coloca outras opções de vídeo em português, que são muito pertinentes à temática, tá bom? Então, nós trazemos aqui, na terceira semana, um outro conceito que é muito importante, tá? Nós sabemos que a tecnologia, ela mudou o mundo e a forma do homem se relacionar e se locomover, tá? Transporte, crescimento, produção, todas essas coisas se relacionaram. Então, tivemos momentos históricos bem pertinentes. Tivemos a época que a sociedade ela era agrária, altamente dependente dos produtos agrícolas, havia pouca produção, não havia essa questão de uma produtividade em massa, as coisas eram de forma mais artesanais. E depois nós tivemos a Revolução Industrial, século XVIII, final do século XVIII e início do XIX, onde nós temos aqui até o exemplo de muitas mulheres de indústrias aí na Inglaterra. Tivemos a questão da linha férrea e uma produção em massa. As pessoas agora não são donas dos seus meios de produção. Existe um empresário industrial, burguês, que ele é dono dos meios de produção. E quem era artesão hoje agora é funcionário, ele é um empregado, um proletário, tá bom? Aí nós tivemos uma outra fase, que é o pós-industrial, depois a economia do conhecimento e da inovação e a economia sustentável, tá? Pensando em todas as revoluções industriais e o que cada uma delas provocou. Aqui a gente pode dividir a turma em grupos, pedir para que cada uma pesquise essa temática, possibilitar a apresentação desses vídeos para que isso crie um entendimento e um aprofundamento dos conceitos na mente desses jovens, e isso é muito pertinente, tá? Lembrando que a qualquer momento a gente pode pedir uma apresentação, fazer um debate. A gente aqui só apresenta possibilidades de trabalho e já faz esse roteiro para te ajudar. Tá certo, meu amigo? Vamos em frente. Aí aqui a gente faz uma reflexão bem interessante. Crescimento desordenado e crescimento econômico e desigualdade social. Temos essa imagem aqui do Rio de Janeiro, onde mostra uma favela colada com uma área altamente rica, urbanizada. Observamos aqui esse prédio, onde cada andar tem sua própria piscina. E ao lado, uma área de lazer enorme, com quadra, com piscina. E separando essa realidade, um enorme muro, onde nós temos habitações desorganizadas, mal estruturadas, sem saneamento. E essa imagem ela é real, tá? Ela é do Rio de Janeiro. Então, quais são os conceitos que a gente quer trabalhar aqui? Ó? Crescimento desordenado e desigualdade social. A definição de crescimento desordenado. O que é crescimento desordenado?
e a gente pode trazer aqui uma vivência nossa, da nossa cidade. A gente pode pensar na nossa cidade, o que um bairro planejado e um não planejado, quais são as dificuldades de saneamento, as ruas são estreitas, as ruas são padronizadas, largas. Brasília, uma cidade planejada, aí a gente pode pensar em cidades não planejadas. Podemos utilizar até a nossa como exemplo para fazer um contraponto. Então, crescimento econômico e desigualdade social. E aí? O que é um crescimento sustentável? É aquele que é só o crescimento econômico? Será que é importante que a gente pense na questão social para que haja algo realmente importante seja construído? Para que o lucro, a qualidade de vida não fique na mão só de alguns, mas de todos? Aí temos aqui os fatores contribuintes e o impacto nas comunidades, tá? Aí aqui nós sugerimos uma atividade, ó, divida a turma em grupos, e peça para que cada um pesquise sobre o seu estudo e compartilhe. E aí você fica em aberto para criar outras possibilidades. Temos aqui vídeos sugestivos, como de costume. Então, a nossa intenção tanto é fazer essa sequência didática, como permitir que ela seja aberta para que você trabalhe e vivencie. Agora, é muito importante, colega professor, que você pense de forma semestral. Não deixe para planejar, nem para botar no CIEP, uma coisa de cada vez. Já faça o planejamento semestral. Você criando esse roteiro, essa sequência, e utilizando esse material, ou o que você achar que é conveniente, fica mais fácil a sua vida, porque você vai saber a hora de trabalhar o assunto, a hora de pedir uma atividade, ou fazer um instrumento avaliativo. Você não se perde. E cada coisa acontece no seu momento certo, em cada uma das etapas. Isso é muito pertinente. Tá bom? No segmento, aqui nós temos na semana 5 algo que eu acho extremamente pertinente. Eventos ecológicos mundiais e acordos e compromissos assumidos. O mundo hoje ele é interligado. O que acontece na casa do meu vizinho, seja meu vizinho mesmo, ou seja um país vizinho, interfere na minha vida. Então, a poluição do ar do outro interfere na poluição da minha casa, interfere na minha qualidade de vida. Diante disso, a ONU, em muitos países e várias organizações, criaram encontros mundiais onde se foi discutido muitas coisas, como a produção de carbono, o aquecimento global, as enxurradas de ondas de calor e tantas outras coisas como desertificação. E a gente compreendeu que nós vivemos em um grande planeta, mas que é um, e que o que eu faço deste lado do mundo interfere na realidade do outro lado do mundo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá bom? Então, nós temos aqui a Conferência de Estocolmo em 72, o Rio mais 10, a ECA 92, o Rio mais 20. Então, todas essas conferências elas são muito importantes. Tá? Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Mundo, em Estocolmo, em 72. Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Aí nós tivemos a ECO 92, né? Rio mais 10, Rio mais 20. O Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e aqui trazemos vídeos explicando cada um deles. É interessante colocar o aluno para pesquisar cada um desses eventos e eles fazerem uma sinopse. A gente pode fazer uma rotação por estação, por exemplo, na nossa sala, onde cada um vai ter a possibilidade de ver o que foi que aconteceu em cada um desses eventos, quem participou, quais foram as ideias expostas, quais foram os compromissos assumidos e por assim vai. E vai ser muito interessante. Depois, uma roda de conversa vai ser top. Aí nós temos aqui na semana 6 falando agora de forma mais direcionada à ONU. O que a ONU faz? Qual a influência dela nas tomadas de decisões? Ó, a ONU sua influência na tomada de decisões ambientais, políticas públicas e combate às pressões inflacionárias à economia, países produtores e consumidores, países centrais e periféricos. Você pode trabalhar todos esses itens ou escolher alguns. Fica a seu critério. Países, aonde sua influência na tomada de decisões ambientais, será que ela realmente é forte? Será que realmente os acordos são seguidos? Ou tem países que não seguem?
Conferências e acordos ambientais que a gente apresentou no instante, e políticas públicas de combate às pressões inflacionárias. Então, a inflação, o dinheiro, o bolso, faz-me rir, o money, ele interfere muito nas relações. E a gente precisa compreender como se dá todo esse processo. Então, a política monetária, a política fiscal, os países produtores e consumidores, e todos esses itens são de extrema importância para que a gente pense na questão da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico. Aqui a gente traz sugestões de atividade e mais vídeos para te apoiar, tá bom? Então, semana 7, uso ético dos recursos naturais, os índices de poluição das indústrias. Aqui é interessante a gente pensar sobre como vemos produzindo essa realidade diante do mundo e como a sustentabilidade ela pode ser um cano de escape, uma solução para uma sobrevida aqui nesse belo planeta chamado Terra, que é a nossa casa. Tá? Então, uso ético dos recursos naturais. Precisamos pensar nos seguintes conceitos: preservação e sustentabilidade, e aí você é livre para escrever e trabalhar esse item. Os desafios ambientais que temos atuais, aí a gente pode pensar em nível local, nível regional, nível macro. Índices de poluição, indústria, existem muitos gráficos e tabelas aí na internet que a gente pode utilizar. O impacto ambiental das indústrias, as regulamentações ambientais, são leis que regulamentam a questão do desmatamento, de como utilizar a terra, de qual o tipo de agrotóxico eu posso utilizar ou não, se isso vai contaminar o solo ou não. Então, existem tabelas, existem regulamentações que devem ser seguidas. Aí nós temos aqui a sugestão de metodologias ativas, vocês podem fazer um estudo de caso, um debate ético sobre esses temas. Lembrando que no roteiro expandido, as ideias aqui elas são ampliadas e elas têm mais possibilidades, tá? Aqui nós trazemos 3 vídeos, mas lá no roteiro expandido existem outros. O uso ético dos recursos naturais, poluição, indústria e seus impactos e boas práticas de sustentabilidade na indústria. Dando prosseguimento, nós temos aqui algo muito interessante relacionado a essa temática também. Agora a gente traz para uma realidade local, tá? Qual a minha responsabilidade socioambiental e de que forma meus hábitos de consumo interferem no mundo e no espaço em que vivo? Será que hoje eu comprei coisas? E aí? O que eu fiz com essas embalagens? Será que tudo que eu tenho em casa eu realmente preciso? Olha o teu guarda-roupa. Tu usa realmente todas essas roupas que tem lá para que usa? Eu acho que não. Então, vamos criar um outro uso, fazer com que haja rotatividade dessas roupas, que outras pessoas possam utilizar, que a gente consuma menos, que a gente guarde mais. Isso é tão importante, tá? Então, na semana última, nós temos aqui os conceitos de responsabilidade socioambiental individual, consciência ambiental, engajamento cívico, hábito de consumo e seus impactos, seja o consumo consciente, seja a pegada ecológica que nós queremos deixar nesse mundo. O que nós vamos deixar para o outro? É muito importante pensar isso. Talvez eu ainda tenha uma sobrevida, óbvio, mas e meus filhos e meus netos? E meus bisnetos? Como vai ser o mundo deles? Vão precisar de máscaras para respirar? Então, vamos ajudar a criar essa nova realidade. Hoje a gente já vê tantas indústrias mudando o seu setor energético, energia solar, eólica, é, energia elétrica, outras possibilidades para os meios de transporte. Por quê? Porque está saturado. A gente precisa entender que os combustíveis fósseis não é uma fonte infinita, ela é finita. Tá? Então, nós temos aqui a atividade, pensar os alunos que para fazerem um diário do consumo consciente, e sempre trazemos vídeos aqui para nos apoiar. Tá? Há grandes possibilidades da gente pensar que quanto de lixo eu produzo semanalmente, no mês. Então, todas essas coisas a gente pode pensar. Tá? E aí, nossos alunos, eles separam o lixo, será que a gente conseguiria, pelo menos, separar o seco do molhado? Isso já faz uma grande diferença. Aqui, nós precisamos pensar em uma relação muito importante,
que é a relação geográfica das coisas, uma geografia econômica populacional, tá? Então, a gente precisa entender que as sociedades hoje elas têm instrumentos de pesquisa para saber se o país está se desenvolvendo, está atrasado. Então, a gente tem o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e ele vê quanto o país produz, quanto ele gasta, o PIB per capita, que é o valor que ele produz dividido pelo salário da sua população, né? E a gente tem o Produto Nacional Bruto, PNB, que também é um outro instrumento muito importante, tá? Aí aqui a gente pensa, crescimento econômico, sua relação com a sustentabilidade. Como é que eu posso pensar no PIB? Como é que eu posso pensar no PNB e pensar isso de forma sustentável, tá? Aí aqui a gente traz os conceitos para a gente analisar o que é PIB, o que é o PNB, a definição de cada um deles e a diferença. A gente pode pedir para que nossos alunos façam, tá? Aí a gente pode compreender também, junto com eles, que existem outros instrumentos que são importantes para que a gente pense na questão populacional, social. A gente pode pensar, por exemplo, o mapa da fome, que é um outro instrumento muito importante, o mapa da violência. Então, quando a gente pensa em produção econômica, em renda per capita, e esses dois itens, o mapa da fome e o mapa da violência, a gente consegue ter uma visão mais ampla das questões sociais, tá? Aí aqui temos crescimento econômico, sustentabilidade, o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável. Como é que pode acontecer um desenvolvimento sustentável? E a gente pode pedir para que nossos alunos pesquisem isso. Aí, nas metodologias ativas, a gente pode fazer um jogo de simulação de uma economia econômica e ambiental. Quais coisas são importantes, o que é que tem? Esse jogo está mais explicado no roteiro disponível, tá? Debata sobre o que é desenvolvimento sustentável, quais são suas características. Aí aqui a gente pode utilizar esses vídeos para mostrar como é feito essas pesquisas, como é que se chega a esses dados, para dizer que um país ele é desenvolvido ou não, ele é central ou periférico, tá certo? Vamos em frente. Aí aqui nós estamos no meio do nosso semestre. Então, nós separamos essa semana aqui para que você, professor, possa utilizá-la para fazer algo mais específico e informativo, onde os alunos possam apresentar um seminário, um debate, uma roda de conversa, e isso ser um instrumento avaliativo, tá? E a gente tem uma pausa aqui só no sentido de dar conceitos, onde a gente vai receber também as informações dos mesmos, tá bom? Retornando aqui, a gente retoma na outra semana, na semana 11, os conceitos que a gente tem apresentado, que é importante sempre retomar, a repetição é uma forma de aprendizagem, e aqui a gente já vai trabalhar agora outros conceitos, tá? Crise ambiental global e padrões capitalistas e neoliberais, tá? Então, impactos econômicos capitalistas e neoliberais. Aí aqui a gente tem um conceito. Analisaremos como a busca dos crescimentos econômicos e lucro tem levado ao esgotamento dos recursos naturais. Aí temos aqui o consumo desenfreado e descarte de resíduos. Aí temos o conceito. Hoje, infelizmente, nós temos ilhas de lixo no Oceano Pacífico, por exemplo. Aí alguns conceitos. Elementos de desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, a proteção do meio ambiente, a desigualdade social, são itens que a gente pode trabalhar aqui. Aí, diante disso, a gente traz algumas coisas desse momento, dessa crise ambiental global, que é o capital físico, tá? Quais são os recursos naturais que eu tenho? Como é que eu utilizo ele? O capital humano, tá? Como é que o homem se relaciona? Como é a vida dele? E agora o capital tecnológico. Como é que a tecnologia ela interfere no campo, na área urbana, no desenvolvimento? É muito importante pensar sobre cada um desses itens. Aí aqui a gente traz o autor Barbosa, 2007, onde ele fala do que é necessário entender para pensar no desenvolvimento sustentável. Então, ele diz que quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, ele está alicerçado em três conceitos. O conceito de crescimento econômico, o conceito de proteção ao meio ambiental e o conceito de igualdade social.
Só o desenvolvimento sustentável, se a gente pensa na qualidade de vida das pessoas, na qualidade ambiental e que haja desenvolvimento econômico, pensando nesses três conjugados, tá? Aí aqui nós temos sugestões de metodologias ativas, no roteiro disponível você vai ter mais, e aqui nós temos alguns temas que vocês podem pesquisar, curtas-metragens e vídeos na própria rede, tá bom? Dando prosseguimento, a gente tem agora relação homem-natureza, desenvolvimento econômico e crescimento econômico sustentável. Tá? Qual a relação homem-natureza? Visão antropocêntrica e biocêntrica. Então, por muito tempo, se pensou no homem como centro das coisas. Hoje a gente pensa como a natureza no centro, mas na verdade a gente precisa relacionar os dois. Tá? Então, impactos humanos e o meio ambiente, e o outro é o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Aí aqui nós trazemos os conceitos dele, sugestões de atividades e vídeos, tá? Lembrando que tudo isso está aberto para que você trabalhe e desenvolva da melhor forma possível. Um item muito importante e moderno que está sendo hoje falado é o ESG, tá? O ESG é uma sigla em inglês que representa as palavras social, ambiental e econômico. Hoje, pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo cursos de ESG e trabalhando em grandes empresas. O profissional de ESG, certo? Ele trabalha pensando de forma produtiva, social e ambiental dentro da empresa. Então, ele ajuda a cortar gastos desnecessários, desperdícios de materiais, ele pensa na qualidade de vida do funcionário dentro da empresa, como ele se relaciona e, por exemplo, os dejetos produzidos por essa empresa, o que é feito com ele, tá? Então, nós temos aqui o conceito de ESG. Explicaremos o que significa ESG e como esses critérios são aplicados para avaliar os impactos das empresas em relação ao meio ambiente, tá? Temos aqui as atividades sobre o que é ESG e aqui sugestões de temáticas de vídeos que a gente pode pesquisar definindo esses conceitos, tá? Então, é muito interessante a gente pensar isso. Hoje, muitas empresas veem esse recurso como uma possibilidade de crescimento. Por exemplo, no mercado econômico alemão, além do produto vendido lá tem que ter qualidade, o, a embalagem ela tem que ser reciclável e ela tem que ter agregar um outro valor também, que é que ela possa ser reaproveitada em outros lugares. Além de ser reciclável, ela pode ser utilizada em outros momentos, certo? E são conceitos bem interessantes. Vocês forem ver a legislação lá, para que um produto estrangeiro entre lá, ele precisa atender certos critérios. E é interessante que a gente veja que o mercado hoje, ele não pede só que você tenha um produto de qualidade, mas que haja agregado a ele um valor social, um valor ambiental. Isso é muito interessante, tá? Pensando de forma global, a gente precisa ver que hoje o mundo ele vive de commodities, tá? Que são produtos que são comercializados em bolsa de valores e o mundo está relacionado. Pensando nisso, a gente trouxe aqui algo recente, mas muito importante, que é a crise Rússia e Ucrânia. Então, pensando de forma econômica global e sustentável, qual o impacto dessa guerra? Tá? Qual o impacto dessa invasão? Quais foram os efeitos no mercado e na cadeia de fornecimento e a inflação dos países? Aí a gente pensa em conceitos como mercado de commodities, cadeia de fornecimento, inflação. E aqui a gente já traz um outro conceito, e a definição está aqui, que é o conceito de estagflação. Então, como a economia está estagnada e mesmo assim tem inflação? O que é isso? Isso é um conceito novo que está sendo muito utilizado. E quais são os riscos e as perspectivas econômicas globais? E aqui os conceitos, aqui a sugestão de atividade, e aqui alguns vídeos que vão te orientar e te ajudar nesse contexto. Tá? Diante disso, a gente ainda continua trabalhando e a gente pede para que a gente explore não só essa questão econômica da guerra Rússia e Ucrânia, mas que a gente pense
na questão social, dos impactos que foram feitos para a família, as famílias, o genocídio, e por aí vai, tá? Então, trazemos aqui uma introdução, os impactos da guerra, quais foram os impactos dos países envolvidos, as implicações regionais e globais, de novo, os conceitos de commodity e de cadeia, tá? De fornecimento global. Mais uma vez, trazemos atividades e vídeos para serem explorados, tá? Sempre veja o roteiro expandido também. Aqui a gente dá sugestões, explica, mas a gente sabe que a leitura ela gera um aprofundamento muito mais tranquilo, tá? Aí aqui a gente já tem algo mais aprofundado, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde a gente vai usar o monitor da violência, o mapa da fome, os conceitos de desenvolvimento sustentável e economias que mais crescem no mundo e a quarta revolução industrial, que é essa revolução tecnológica, tá? Então, aqui é interessante trabalhar esses conceitos, ou fazer com que os alunos apresentem esses conceitos, tá? Para que a gente, só trabalhar a questão do desenvolvimento dos países de forma geral e genérica não dá mais. Então, a gente não vai só pensar no PIB do país, a gente precisa qualificar e aprofundar esses termos, pensando no IDH, analisando o mapa da fome, analisando o mapa da violência, vendo quais as relações que isso tem na nossa sociedade, pensar no desenvolvimento sustentável, quais são os tipos de desenvolvimento sustentável, o que, é que eu posso fazer a nível local, regional e global, qual a relação que isso tem junto com a quarta revolução industrial e os impactos e os desafios dessa relação homem, tecnologia e natureza. Então, a gente traz aqui pano para muitas mangas, tá bom? E aqui alguns vídeos de sugestões para vocês, colegas. Então, diante disso, a gente separa essas últimas semanas para construção e desenvolvimento de um seminário, de uma culminância, onde a gente pode trazer para a escola pessoas que trabalham no setor econômico, talvez alguém de um banco, de uma associação, a gente pode trazer aqui o debate, onde os alunos eles vão expor para a escola o que eles aprenderam nessa unidade curricular, certo? E é muito importante. E essas outras semanas destinadas à culminância. Por quê? Porque é necessário que haja uma semana para laboratório, para desenvolvimento, construção. Muitas vezes o único momento que os alunos têm para construir juntos é esse momento de sala de aula. E tudo isso sendo feito, assistido e acompanhado por você, é muito importante, professor. Tá bom? Então, nós estamos aqui encerrando, a gente agradece a participação de vocês, estamos aqui à disposição, como vocês já sabem, precisando, usa esse site, compartilha com mais pessoas, essas unidades curriculares elas têm o propósito de nos ajudar, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.